Em 8 de abril de 2026, o Irã afirmou ter fechado o Estreito de Hormuz novamente, e o Pentágono respondeu fazendo algo tão incomum que analistas militares em todo o mundo ainda estão tentando processar. O que os militares do GEUA desencadearam nas águas ao redor do Irã não foi uma escalada convencional. Foi a estreia de armas e táticas que até 6 semanas atrás existiam apenas em briefings classificados e campos de teste. Então, vamos decompor exatamente o que o Pentágono lançou e por que nunca deveria ter visto a luz do dia. Em 28 de fevereiro de 2026, às 1h15 do horário padrão do leste, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos coordenados contra o Irã. O Estreito de Hormuz, um importante ponto de estrangulamento marítimo para o comércio global de energia, sofreu perturbação geopolítica e econômica contínua após os ataques militares conjuntos dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que incluíram a morte do líder supremo do Irã, Ali Khan. A operação tinha um nome: Epic Fury. Mais de 5.000 alvos foram atingidos. 50 navios iranianos foram danificados ou destruídos, e os EUA implantaram bombardeiros B-1, bombardeiros Stealth B-2, bombardeiros B-52, caças F-15, caças F-An-16, caças Stealth F-90-22, caças Stealth F-35, jatos de ataque PM-10, aeronaves de ataque eletrônico IA-18G, MQ-9 Reapers e porta-aviões movidos a energia nuclear, tudo nos primeiros 10 dias. A resposta do Irã não foi o que ninguém em Washington havia previsto. O Irã lançou ataques de retaliação com mísseis e drones contra bases militares do EUA, território israelense e estados do Golfo, enquanto seu corpo da Guarda Revolucionária Islâmica emitiu advertências proibindo a passagem de navios pelo estreito, levando a uma parada efetiva do tráfego de navegação. O IRGC transmitiu advertências via rádio VHF para navios nos estreitos, afirmando que nenhum navio tem permissão para passar pelo Estreito de Hormuz. Isso não era blefe. Era uma ordem respaldada por explosivos. A partir de 12 de março de 2026, o Irã havia feito 21 ataques confirmados contra navios mercantes. Os avisos e os ataques subsequentes a navios causaram um declínio acentuado no trânsito marítimo, com o tráfego de petroleiros caindo primeiro aproximadamente 70% e mais de 150 navios ancorando fora do estreito para evitar riscos. Logo depois, o tráfego caiu para aproximadamente zero. Para entender por que isso importa, considere os números. O estreito tem 21 milhas de largura em seu ponto mais estreito, formando uma passagem de via navegável entre o Irã e Omã. Suas duas vias marítimas unidirecionais facilitam o trânsito de aproximadamente 20 milhões de barris de óleo por dia, representando aproximadamente 20% do óleo transportado por via marítima global. Quando esse fluxo parou, os dominós começaram a cair imediatamente. Os preços do óleo subiram mais rápido do que durante qualquer outro conflito na história recente. Os preços do petróleo Brent ultrapassaram os 100 por barril em 8 de março de 2026, pela primeira vez em 4 anos, subindo para o US-56 por barril em seu pico. O fechamento do estreito foi descrito como a maior perturbação no fornecimento de energia desde a crise energética dos anos 1970, bem como a maior na história do mercado de óleo global. E não era apenas óleo. Outros mercados de commodities que sofreram perturbação de fornecimento e aumentos de preço da crise incluem alumínio, fertilizante e hélio. A região do Golfo produz quase metade do urânio mundial e 30% da amonia, com cerca de 1/3 do fertilizante mundial passando pelo estreito. O mundo estava observando um único trecho de 21 metros de largura de água estrangulando a economia global em tempo real. E o Pentágono, o mesmo Pentágono que havia acabado de lançar a maior operação militar no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003, estava lutando para abri-lo. O Pentágono e o Conselho de Segurança Nacional subestimaram significativamente a disposição do Irã em fechar o Estreito de Hormuz em resposta aos ataques militares do EUA enquanto planejavam a operação contínua. De acordo com múltiplas fontes familiarizadas com o assunto, a equipe de segurança nacional do presidente Donald Trump não levou em conta plenamente as possíveis consequências do que alguns funcionários descreveram como um cenário de pior caso agora enfrentando a administração. A razão pela qual a administração subestimou a disposição do Irã em fechar o estreito, segundo múltiplas fontes, foi que os funcionários acreditavam que isso prejudicaria mais o Irã do que os EUA. Essa suposição se provou catastroficamente errada. Trump disse à Fox News que as tripulações dos navios-tanque deveriam mostrar alguma coragem e ir através do estreito. Mas a coragem não para mísseis de cruzeiro anti-navio. E as companhias de seguros, aquelas que realmente subscrevem o risco de navegar um navio-tanque de $1 bilhão através de uma zona de guerra, cancelaram completamente sua cobertura. O seguro de risco de guerra foi removido em 5 de março, tornando o risco econômico muito alto para que os proprietários de navios usassem o estreito. Sem seguro, não havia navios. Sem navios, não havia óleo. E sem óleo, o relógio estava marcando uma crise econômica global, a pior que qualquer pessoa viva já havia testemunhado. Então o Pentágono tinha um problema muito grande, muito caro e muito público. E o que fizeram a seguir é do que essa história se trata.
Aqui está a contradição fundamental em que o Pentágono se viu preso. Havia acabado de executar a campanha aérea mais devastadora em décadas contra o Irã, obliterando alvos militares em todo o país. E ainda assim, não conseguia fazer um único navio-tanque de óleo passar com segurança por 21 milhas de água. A razão era enganosamente simples. A estratégia do Irã para o Estreito de Hormuz não foi construída em torno de grandes e caras plataformas de armas que poderiam ser alvo a partir de 30 mil pés. Foi construída em torno de milhares de ameaças pequenas, baratas e descartáveis espalhadas por centenas de milhas de litoral acidentado. Mísseis de cruzeiro antinavio enterrados em bunkers subterrâneos esculpidos nas montanhas Zagros. Barcos-drone explosivos disfarçados de barcos de pesca. Minas navais semeadas nas rotas de navegação e submarinos à espreita nas águas costeiras rasas. Os barcos-drone explosivos podem ser programados com waypoints ou controlados remotamente. Barcos-drone estavam usando criptografia e salto de frequência no LAN de navegação crítico durante a condução de ataques. O Irã estava lutando uma guerra de guerrilha no mar e estava funcionando. As escolas navais de alto risco de navios-tanque de óleo através do estreito eram algo que o Pentágono acreditava ser atualmente muito perigoso para conduzir. Essa avaliação de vinda do militar mais poderoso do mundo revela a dificuldade impressionante da situação. A Marinha do ZEUA poderia projetar poder em qualquer lugar do globo, mas não conseguia garantir passagem segura para um navio de carga através de um canal mais estreito que o Canal da Mancha. Os legisladores pressionaram os principais funcionários da administração Trump durante um briefing classificado recente sobre a falta de um plano operacional para reabrir o estreito enquanto o conflito continuava. Mas não havia indicação de que houvesse soluções de curto prazo para o problema que ameaçava consumir a economia internacional dado o alcance da ameaça ainda apresentada pelos ativos iranianos dentro e ao redor do estreito. A hemorragia econômica já era catastrófica. 6 semanas no conflito, o fechamento do Estreito de Hormuz havia desencadeado a perturbação de fornecimento mais significativa no mercado de óleo moderno. Aproximadamente 11 milhões de barris por dia de produção de óleo bruto haviam sido tirados da circulação. Os volumes de exportação do Golfo do Oriente Médio haviam caído de 15 milhões para efetivamente 7 milhões de barris por dia, e os cortes de funcionamento de refinaria estavam adicionando mais 3 milhões de barris por dia à falta de fornecimento. O mercado global estava tirando aproximadamente 6 milhões de barris por dia. Os efeitos cascata eram impressionantes e imediatos. Os aeroportos europeus começaram a impor restrições ao reabastecimento devido à escassez de combustível para jatos e as companhias aéreas cancelaram preventivamente voos. Na Itália, 4 aeroportos em Bolonha, Milão, Treviso e Veneza colocaram restrições no combustível para jatos. Bangladesh, uma nação do sul da Ásia com 175 milhões de pessoas que depende de importações para aproximadamente 95% de suas necessidades energéticas, reduziu o horário de funcionamento dos escritórios e gastos públicos na tentativa de conter a crise de combustível, forçando mercados e centros comerciais a fechar às 18 horas para reduzir o uso de eletricidade. A indústria de energia advertia que a crise estava apenas começando. Em conversas com mais de 3 dúzias de traders de óleo e gás, executivos, corretores, armadores e assessores, uma mensagem foi repetida continuamente: o mundo ainda não havia compreendido a severidade da situação. Muitos traçaram paralelos com o choque do petróleo dos anos 1970, alertando que um fechamento prolongado ameaçaria uma crise ainda maior. Então, o Pentágono se viu diante de uma equação impossível: neutralizar uma ameaça naval assimétrica espalhada por centenas de quilômetros de litoral montanhoso, oculta dentro de bunkers subterrâneos reforçados e disfarçada entre frotas de pesca civis, e fazer isso rápido o suficiente para evitar uma depressão global. A resposta exigia tirar armas das sombras que a maior parte do mundo não sabia que existiam. Em 17 de março de 2026, o Comando Central dos Estados Unidos postou uma declaração de turno X. Horas atrás, as forças do ZEUA empregaram com sucesso múltiplas munições perfurantes profundas de 5.000 quilos em locais de mísseis endurecidos ao longo da costa do Irã perto do Estreito de Hormuz. Os mísseis de cruzeiro antinavio iranianos nesses locais representavam um risco para o transporte internacional no estreito. Essas 12 palavras, munições perfurantes profundas de 5.000 quilos, enviaram ondas de choque pela comunidade de análise de defesa. Porque o que o Pentágono havia acabado de usar pela primeira vez em combate era uma arma que a maioria das pessoas nunca havia ouvido falar. O GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Os ZEUA empregaram pela primeira vez em combate a nova munição perfurante Advanced 5K, a arma Bunker Buster de 5.000 kg projetada para substituir o GBU-28, que está em uso desde 1991. Para entender por que a estreia dessa arma é tão importante, você precisa entender a lacuna que foi projetada para preencher. O que torna o GBU-72 exclusivamente consequente na postura de defesa de 2026 da América é a lacuna crítica que preenche entre o Jodam Class de 2.000 kg GBU-31B e o Massive Ordnance Penetrator de 30.000 kg GBU-57.
O Massive Ordnance Penetrator, o MOP, é a arma que os EUA usaram para destruir as instalações nucleares do Irã em Fordo e Natanz. No maior ataque operacional de B-2 na história dos EUA, os Estados Unidos lançaram 14 GBU, 57 Massive Ordnance Penetrators, a maior bomba bunker buster do mundo, nas instalações nucleares subterrâneas do Irã. Mas o MOP tem limitações severas. O MOP requer entrega por bombardeiro Stealth B-2 Spirit, uma frota de apenas 19 aeronaves, enquanto o GBU-72 pode ser carregado e lançado pelos muito mais numerosos F-15 Strike Eagle e B-1B Lancer, proporcionando muito maior flexibilidade operacional e taxas de incursão. Com a frota de B-2 sobrecarregada e os estoques de MOP parcialmente depletados dos ataques nucleares, o Pentágono precisava de uma arma que pudesse alcançar os arsenais de mísseis costeiros enterrados do Irã sem depender de seus ativos de bombardeiro mais escassos e preciosos. Entre nele o GBU-72. Essa arma de precisão de 5.000 kg usa um corpo de aço alongado e um fusível de atraso para mergulhar através de 100 pés de terra e 22 pés de concreto sólido antes de detonar. A engenharia por trás dessa capacidade é extraordinária. O atraso permite que a arma desvie das camadas externas de proteção, como tetos de bunker ou blindagem subterrânea, e exploda dentro do próprio alvo. O resultado é muito mais destrutivo do que uma explosão de superfície, pois a explosão ocorre em espaços confinados, amplificando a pressão e danos estruturais. Seu corpo alongado e estreito é projetado para minimizar a resistência do ar durante a descida e para concentrar força em uma área de superfície menor no impacto. Essa força focada permite que ele penetre em camadas de concreto reforçado, rocha ou solo em vez de dispersar energia em uma área mais ampla. A arma estava em desenvolvimento desde 2017. Testado pela primeira vez em um lançamento aéreo ao vivo de um F-15 Strike Eagle a 35.000 pés sobre a base aérea de Eglin em outubro de 2021. Um vídeo de 2023 lançado pela base aérea de Nellis descreveu a arma como algo diferente de qualquer coisa que temos agora, enfatizando sua capacidade de penetração e confiabilidade de orientação sem precedentes. Mas seu debut em combate nunca deveria parecer assim. O GBU-72 foi projetado com a próxima grande guerra de potência em mente. Bunkers endurecidos nas montanhas de um adversário próximo em potencial. Em vez disso, estava sendo lançado em bunkers de armazenamento de mísseis esculpidos na costa iraniana para tentar abrir uma rota de navegação para navios-tanque de óleo. Em 17 de março, o CENTCOM anunciou que havia empregado múltiplas munições perfurantes GBU-72 de 5.000 kg em silos de mísseis subterrâneos ao longo da costa iraniana perto do estreito. As munições penetraram camadas de rocha e concreto para destruir bunkers subterrâneos, que armazenavam muitos mísseis de cruzeiro do Irã e mísseis antinavio não utilizados. E o GBU-72 era apenas o começo. Em 19 de março, o Pentágono desvendou o segundo pronto de sua abordagem. E era ainda mais chocante. Em 19 de março, o general Duncan anunciou que os EUA estavam implantando 10 jatos Thunderbolt II para atacar embarcações de ataque rápido e helicópteros Boeing AA-64 Apache para lidar com drones de ataque de mão única na tentativa de abrir o Estreito de Hormuz. O A-10 Thunderbolt II, o Warthog, um avião que o Pentágono estava tentando aposentar há mais de uma década. Uma relíquia da Guerra Fria projetada nos anos 1970 para destruir tanques soviéticos nos planos da Europa Central. E lá estava, tirado do bloco de corte e lançado no que pode ser a batalha naval mais consequente do século XXI. O A-10 Thunderbolt II pode não ser uma aeronave adequada para combate contra adversários próximos em potencial, mas é uma aeronave perfeita para usar contra barcos rápidos iranianos no Golfo Pérsico, contra drones nos céus do Oriente Médio, ou para auxiliar em eventos de recuperação de pessoal. O lendário canhão GAU-8 Avenger do avião, um canhão rotativo de 30 mm que dispara 3.000 Lovdens Titlius por originalmente projetado para destrozar a armadura de tanques soviéticos TT-2 contra uma frota de barcos drone de fibra de vidro embalados com explosivos. Era apocalipticamente eficaz, mas a implantação do Warthog veio com um lembrete sinistro de que essa não era uma operação sem risco. Uma aeronave USA-10 Warthog foi derrubada, e seu tripulante único ejetou perto do Estreito de Hormuz e foi resgatado. O Irã lançou um vídeo mostrando o disparo da aeronave usando um míssil ar-superfície. O A-10 não era a única aeronave a cair. Em 3 de abril, as forças iranianas derrubaram um caça F-15 Strike Eagle da Força Aérea dos EUA sobre o país, com os destroços caindo na província de Kiluia e Ber Ahmed do Irã. O piloto foi resgatado naquele mesmo dia, mas o oficial de sistemas de armas permaneceu desaparecido e foi resgatado vivo 48 horas depois. Essa operação de resgate em território iraniano hostil se tornou uma das operações de busca e resgate mais comoventes na história militar americana moderna. Enquanto isso, a campanha mais ampla do Estreito de Hormuz estava se expandindo com intensidade feroz. Até a data, atingimos mais de 7.000 alvos em todo o Irã e sua infraestrutura militar.
Eggs disse que Cain também disse que as forças do EUA continuaram expandindo operações marítimas, afirmando que continuamos a caçar e matar ativos flutuantes, incluindo mais de 120 navios e 44 cologadores de minas. A escala de destruição era metódica e implacável, mas a capacidade do Irã de ameaçar o estreito se mostrou muito mais resiliente do que qualquer pessoa havia antecipado. O Irã provou que poderia negar trânsito a um custo aceitável para si mesmo, e nenhuma opção militar do EUA plausível poderia confiavelmente reverter isso no curto prazo. O Irã havia sido enfraquecido militarmente, mas permanecia longe de ser derrotado. O Pentágono também estava preparando contingências que pareciam ter sido puxadas de um romance de Tom Clancy. O Pentágono estava se preparando para semanas de operações terrestres limitadas no Irã, potencialmente incluindo incursões na ilha de Kara e locais costeiros perto do Estreito de Hormuz. De acordo com funcionários do EUA citados pelo Washington Post, os planos, que ficaram aquém de uma invasão total, poderiam envolver incursões de operações especiais e tropas de infantaria convencional. Os funcionários disseram que os militares do EUA estavam despachando 2.500 marines adicionais para o Oriente Médio, que foram treinados para conduzir desembarques anfíbios. Foi especulado que os marines poderiam ser usados para militarmente apoderar-se da Ilha de Ar, uma ilha importante no Golfo Pérsico, que a Força Aérea do EUA havia bombardeado no início da guerra, deixando intacta a maior parte da infraestrutura de óleo na ilha. Isso não era mais uma campanha aérea de precisão. Era o Pentágono jogando o manual inteiro desde jatos dos anos 1970 até bunker busters de próxima geração classificados, até possíveis apoderamento de ilhas anfíbias, em um problema que estava custando à economia global bilhões de dólares a cada dia. E através de tudo isso, o Irã manteve o estreito. No início de abril, o presidente Trump escalou sua retórica para níveis que alarmavam diplomatas em todo o mundo. Trump disse em um post de Truth Social no início da manhã: "Uma civilização inteira morrerá tonight. Nunca mais será trazida de volta. Se o Irã não viesse à mesa de negociações e reabrisse o Estreito de Hormuz antes de um prazo da noite, então em 7 de abril, um cessar-fogo foi anunciado." Os Estados Unidos e o Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas, pausando uma campanha militar de quase 6 semanas do EUA e Israel contra a República Islâmica. O secretário de Defesa Pete Hegseth caminhou até o pódio no Pentágono e fez um discurso de vitória. "Terminamos destruindo completamente a base industrial de defesa do Irã, um pilar central de nossa missão." Hegseth disse aos repórteres: "Eles não podem mais construir mísseis, construir foguetes, construir lançadores ou construir drones." Suas fábricas foram arrasadas, retrocedidas de forma histórica. O general Dan Cain forneceu detalhes. Aproximadamente 90% das fábricas de armas do Irã, mais de 80% de suas instalações de mísseis e aproximadamente 80% de sua base industrial nuclear haviam sido atingidas. Todas as fábricas que produziram drones de ataque de mão única Shahed foram atingidas. Ele disse: "As forças do EUA atingiram mais de 13.000 alvos durante a guerra, destruindo 80% das defesas aéreas do Irã, bem como mais de 450 instalações de armazenamento de mísseis balísticos e 800 instalações de armazenamento de drones de ataque de mão única." Mas aqui está a parte que os discursos de vitória não abordaram. Mesmo depois de toda essa destruição, 13.000 alvos atingidos, 90% das fábricas de armas atingidas. A base industrial de defesa do Irã declarada completamente destruída. O Estreito de Hormuz ainda não estava aberto. O Irã informou aos navios que tentavam transitar pelo Estreito de Hormuz que ele ainda estava fechado e qualquer navio que tentasse transitar seria alvo e destruído. De acordo com Reuters, as forças navais iranianas haviam advertido anteriormente navios no Golfo Pérsico com uma mensagem de rádio de que ainda deviam procurar permissão para transitar pelo estreito. De acordo com o Wall Street Journal, o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Iraqi disse que a passagem pelo Estreito de Hormuz seria permitida sob gestão militar iraniana. Não estava imediatamente claro se isso significava que o Irã soltaria completamente seu controle estrangulador da via navegável. E então, em 8 de abril, exatamente o dia do cessar-fogo, o Irã fechou o estreito novamente. Os EUA exigiram que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz depois que a República Islâmica fechou a via navegável em resposta a ataques israelenses contra o grupo militante Hezbollah no Líbano. O movimento do Irã lançou dúvidas sobre se um cessar-fogo já precário para encerrar mais de um mês de guerra se manteria. O Polymarket, o mercado de previsão que rastreia a probabilidade de eventos mundiais, postou que o Estreito de Hormuz tinha apenas 30% de chance de retornar ao normal até o final de abril. Com volume de negociação de US$ 4,8 milhões. O dinheiro inteligente estava apostando contra a reabertura. Os ursos haviam cotado em 0,7.
O Pentágono implantou uma arma que mergulha a 100 pés no subsolo e detona dentro de bunkers de concreto reforçado. Trouxe de volta o A-10 Warthog para o que muitos estão chamando de implantação de combate final do avião. Lançou mais de 1.200 mísseis de cruzeiro stealth JAS Mirror. Atingiu mais de 11 mil alvos nos primeiros 30 dias da Epic Fury. Despacharam 3 grupos de porta-aviões e 50 mil tropas. Contemplou desembarques anfíbios em ilhas iranianas. E o Irã, batido, sangrando com 90% de suas fábricas de armas em ruínas, ainda mantinha o estreito. Mais de um mês no conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos, o Irã não mostrou sinais de perder sua capacidade de controlar o Estreito de Hormuz. Embora os Estados Unidos tenham concordado com uma suspensão de 2 semanas de ataques contra o Irã continua a exercer controle de facto sobre o Estreito de Hormuz. O Irã exigirá que as companhias de navegação paguem pedágios em criptomoeda para navios-tanque de óleo, passando pelo Estreito de Hormuz enquanto busca manter o controle sobre a passagem pela via navegável-chave durante o cessar-fogo de 2 semanas, de acordo com o Financial Times. Então, o que o Pentágono realmente realizou com seu arsenal sem precedentes? Obliterou a capacidade do Irã de construir novas armas. Crater suas linhas de produção de mísseis e fábricas de drones. Afundou mais de 120 navios navais e destruiu 44 colocadores de minas. Mas não resolveu o problema fundamental. O Irã já havia distribuído armas suficientes, minas suficientes, mísseis suficientes, barcos drone explosivos suficientes em posições costeiras ocultas suficientes de que a ameaça ao transporte comercial persistiu mesmo depois que as fábricas que os produziram foram reduzidas a cinzas. Essa é a história real aqui. O Pentágono lançou armas que nunca deviam ver combate nesta década. Executou a campanha de ataque de precisão mais devastadora na história da guerra aérea. E o trecho de 21 milhas de largura de água entre o Irã e Omã, através do qual 1/5 do óleo mundial deve passar, permanece sob o controle iraniano. O cessar-fogo é frágil. A violência fresca ameaçava sabotar o que o vice-presidente do Jodhe Vance chamou de um acordo frágil. Os mercados de óleo estão esperando que entre 100 e 120 navios comerciais, principalmente navios-tanque, passassem pelo estreito cada dia antes da guerra. O tráfego desabou para apenas um punhado de navios por dia quando o Irã atacou navios comerciais, efetivamente fechando a principal artéria para 20% do suprimento de óleo do mundo. E a economia global, esticada até o ponto de ruptura por 6 semanas da maior perturbação de fornecimento de óleo desde 1973, prende a respiração. O Pentágono lançou algo que não deveria existir.